No vídeo de hoje vamos contar para vocês uma história de um dos pilotos que já podemos considerar um dos maiores de todos os tempos, a nível de grandes outras lendas do esporte como Senna, Schumacher, Fangio, piloto muito amado por uns e odiado por outros, seja porque ele foi responsável por traumas permanentes em brasileiros, para a alegria de psicólogos que estiveram em Interlagos em 2008, seja porque alguns discordam de seus posicionamentos nas redes sociais com frases motivacionais lutando contra a desigualdade racial do esporte, ou mesmo seja porque ele é um grande apreciador de alface num churrasco de domingo, vestindo roupas desenhadas pelo estilista Agostinho Carrara, e além disso, o britânico supostamente gosta de dar ré, segundo grandes especialistas de grupos de Fórmula 1 do Facebook, que também são profundos conhecedores de eixos de transmissão e de caixa de câmbio automobilísticos. Vamos abrir um caderno para contar para vocês a história de mais um piloto que marcou época. Lewis Hamilton nasceu no dia 7 de janeiro de 1985 na cidade de Stevenage, na Inglaterra, uma cidade que fica a 47 quilômetros norte de Londres. Seus avós vieram de Grenada, um país que fica na ilha do Caribe, para a Inglaterra. Ao contrário de diversos outros pilotos que chegaram à Fórmula 1, Lewis não teve uma infância abastada de dinheiro. Sua carreira foi marcada por profundas dificuldades financeiras para se manter no esporte. Quando ele tinha 6 anos de idade, Anthony Hamilton presenteou seu filho com um carrinho de controle remoto. Ao vencer campeonatos de carrinhos de controle remoto, seu pai viu ali um talento muito especial no filho e decidiu investir na carreira de automobilismo. Com 8 anos de idade, ele entrou no kart e aos 10, ele venceu o campeonato cadete de kart. Aquele ano de 1995 seria especial para o menino Lewis, porque foi quando ele se encontrou com Ron Dennis e disse que um dia gostaria de correr na sua equipe, seguindo os passos de seu herói de infância, Ayrton Senna, segurando um livro e pedindo um autógrafo para o chefe da equipe McLaren, com este caderno aqui. Não só Ron Dennis autografou o livro, mas também deixou um número de telefone e escreveu para que o ligasse daqui a 9 anos. Felizmente, Lewis Hamilton não teve que esperar até o ano de 2004 para poder retomar aquela ligação. Logo em 98, ele recebeu uma ligação de Ron Dennis oferecendo um apoio financeiro para Lewis na carreira, contanto que ele continuasse se esforçando na escola. Essa notícia caiu com uma luva para Anthony, que chegou a trabalhar em 3 empregos diferentes para poder custear o kart e a carreira de Lewis. Com 13 anos, ele se tornaria o piloto mais jovem da história que entrou em contato com alguém na Fórmula 1. Tal investimento de Ron Dennis deu retorno de forma bastante instantânea. Ele conquistou o Campeonato Europeu de Fórmula A no ano 2000. Em 2001, Lewis teve a oportunidade de correr contra Michael Schumacher na final de um campeonato de kart que aconteceu no kartódromo de Kerpen. Hamilton havia chegado imediatamente atrás do piloto alemão. Segundo palavras de Michael, como está escrito aqui, ele já havia algo de muito especial em Lewis e que, se continuasse assim, seria questão de tempo até chegar na Fórmula 1. Em todo caso, ele migrou para o carro de Fórmula e foi campeão da Fórmula Renault britânica no ano de 2003 e campeão da Fórmula 3 Zero Series no ano de 2005. Desde o kart, Lewis enfrentaria rivais que no decorrer de sua carreira também iria competir na Fórmula 1, como Nico Rosberg e Sebastian Vettel, como vemos nesta corrida de Fórmula 3 na pista molhada de Lausitzring, na Alemanha, no ano de 2005, proporcionando uma disputa que certamente iremos ver na Fórmula 1. Em 2006, ele chegou na GP2 pela equipe Art, onde ele foi campeão contra o seu maior rival na categoria, que era o Nelson Piquet Jr., como podemos ver nessas imagens do GP da Turquia de 2006, quando ele passa o piloto brasileiro e briga roda a roda, curva a curva, com o Timo Glock, personagem muito importante da nossa história que definiria um título mundial na Fórmula 1. Apesar das 5 vitórias na GP2 naquele ano, o que mais surpreendeu a McLaren, que fez promover a Fórmula 1 no ano seguinte, foram as incríveis corridas de recuperação do piloto, largando lá de trás e ainda assim salvando um pódio na corrida. Logo, em seu primeiro ano de Fórmula 1, ele teria um adversário que é osso duro de roer.
Nada mais, nada menos que Fernando Alonso, que no ano anterior havia conquistado seu bicampeonato e estava na busca do tricampeonato. O que ninguém esperava era o fato do piloto dominar o piloto espanhol da maneira que havia dominado. Com 12 pódios, sendo que 9 destes foram seguidos e 4 vitórias, a primeira delas inclusive foi no GP do Canadá, se mantendo na liderança do campeonato desde a terceira corrida até a etapa final em Interlagos. Foi um ano que se criou um clima terrível dentro da McLaren, parafraseando um famoso narrador, com todo o esquema de espionagem sendo revelado pelo próprio Alonso. Sem contar os jogos mentais do piloto espanhol, como naquele famoso treino para o GP da Hungria, que Alonso ficou parado propositalmente no box por tempo demais, impedindo que o nosso coitado Lewis Hamilton abrisse mais uma volta no Q3. Por mais que o piloto espanhol afirme que hoje que não tinha nada contra o Hamilton e que o problema era mais com a equipe, a gente sabe, cá entre nós, que ele sentiu o golpe contra o piloto novato. Um erro cometido pelo Hamilton no GP da China, passando reto na entrada dos boxes, não só permitiu que 3 pilotos disputassem o título na corrida decisiva de Interlagos, mas aquele episódio serviu de aprendizado para o resto de sua carreira. Lá no Brasil, o carro simplesmente apagou na descida do lago, jogando no lixo a oportunidade de ter sido campeão mundial no seu primeiro ano de Fórmula 1. Mesmo assim, Lewis entrou na história como o piloto mais jovem a liderar o campeonato, superando o recorde de Bruce McLaren. 2008 foi um ano de altos e baixos para Lewis Hamilton. Um ano de momentos brilhantes, com a vitória na Inglaterra debaixo de chuva, com uma distância maior que 1 minuto em relação ao segundo colocado. Em momentos de erros de pilotos novatos da Fórmula 1, como o strike que ele causou no GP do Canadá de 2008, ainda assim ele conseguiu chegar novamente a Interlagos com condições de lutar pelo título, porém ele precisava chegar à 5ª posição. A chuva em Interlagos deu alguma esperança de título a Felipe Massa quando alguns pilotos decidiram não trocar os pneus e permaneceram na pista. Com isso, Lewis se via na 6ª posição, seria mais uma vez vice-campeão no Brasil. Mas o destino quis que aquele mesmo Timo Glock que ele disputou roda a roda na GP2 não conseguisse segurar o carro porque choveu demais e com isso, Lewis Hamilton assumiu a 5ª posição necessária para faturar no seu segundo ano de carreira o primeiro título da categoria máxima do automobilismo mundial. 2009 foi um ano muito difícil para Hamilton, o carro não nasceu com condições de lutar o campeonato, mas ainda assim na segunda metade daquele ano ele conquistou vitórias na Hungria e na Singapura, terminando em 5º lugar no campeonato de pilotos dominado pelos 2 carros da Bravo GP e pela Red Bull do Vettel. 2010 foi um pouco melhor para Lewis. O MP425 era um carro um tiquinho mais competitivo, possibilitando que ele assumisse a ponta do campeonato em algumas corridas. Porém, acidentes sofridos na Itália e em Singapura fez com que ele ficasse fora da briga pelo título. 2011, podemos afirmar que foi o pior ano de Lewis na sua carreira na Fórmula 1. Carro mal nascido, piloto mal comido, é o que supostamente se afirma no ano que o piloto inglês teve problemas extrapistas que afetou o seu comportamento no campeonato. Para quem não se lembra mais, como é o meu caso, ele tinha um relacionamento com a Nicole Scherzinger, que está escrito bem aqui, uma famosa que hoje apresenta a versão britânica de The Masked Singer. Estava muito difícil manter um relacionamento com toda a dedicação que o universo da Fórmula 1 exige do piloto. Pelo menos é o que afirma os tabloides. Ok. Ele precisava de um substituto para desafogar as suas frustrações amorosas. Felizmente ele encontrou. Se chama Felipe Massa. Coitado do piloto brasileiro. Eu fico abismado com a quantidade de vezes que eles se encontraram nas pistas naquela temporada. Como tem aqui escrito no livro de história, teve um toque em Mônaco que resultou no abandono do brasileiro. Quase se tocaram de novo na disputa pelo 4º lugar no GP da Inglaterra de 2011. Em seguida, Hamilton provocou o estouro de pneu de Felipe Massa no GP de Singapura. Em Suzuka, eles trocaram tinta perto da chicane final. E por fim, na Índia, Hamilton toca no pneu traseiro de Felipe Massa. Um incidente que até Mr. Bean ficou assustado ao assistir para a TV. Um fetiche sexual pelo brasileiro que nem Freud conseguia explicar. Sobrou até mesmo para o seu companheiro de equipe, Jenson Button, quando tentou ultrapassar onde não dava no GP do Canadá. Nem mesmo a linda disputa de Hamilton contra o Schumacher, que se encontrava nas pistas depois de 10 anos no GP da Itália,
fez com que compensasse o vexame do piloto naquele ano, uma página para se rasgar da biografia do piloto britânico. A McLaren entrega a Hamilton um carro um pouco melhor em 2012. Apesar de problemas de confiabilidade, ele conquistou 4 vitórias, porém mais um ano se passava e ainda assim ele não foi capaz de lutar por título. Havia muita especulação na época para ver se ele renovaria o contrato com a McLaren ou não, até que no GP da Singapura ele anuncia que ele vai mudar para a equipe Mercedes em 2013, a convite de Niki Lauda. Segundo os experts dos comentários do GE, como está escrito aqui no caderno, afirmavam categoricamente que não foi uma boa troca. Outros afirmavam que Lewis viraria um caranguejo, já que ele passaria a correr para trás. Vamos ver se eles estão corretos logo após esse recado. Na Mercedes, Lewis teria como seu companheiro Nico Rosberg, um piloto com que ele se rivalizou desde a época do kart, desta vez correndo juntinhos na Fórmula 1. Que meigo! 2013 foi um ano de vacas magras, conquistando apenas uma vitória no GP da Hungria, a primeira da equipe prateada. Porém, Lewis não estava se importando com isso porque ele sabia que haveria uma mudança muito drástica no regulamento para 2014. Sendo assim, a ordem das forças das equipes poderia mudar. Em 2014, a Mercedes pôs as suas cartas e, com desenvolvimento bem mais avançado do que as rivais acerca dos motores híbridos, simplesmente a equipe dominou aquele ano. A equipe venceu 16 das 19 corridas. Foi uma disputa particular de Lewis e Nico Rosberg pelo título mundial. A amizade fofa entre os dois pilotos começou a azedar ali com os toques no GP da Bélgica daquele ano. Aquela disputa foi até Abu Dhabi na única decisão da história da Fórmula 1 com pontuação dobrada da história. Um estouro de motor de Rosberg fez com que Hamilton finalmente conquistasse o bicampeonato. Essa corrida eu contei com muito mais detalhes nos GPs esquecidos que você pode assistir no card acima. Em 2015 foi uma temporada extremamente dominante de Lewis Hamilton. Naquele ano, o piloto simplesmente venceu 10 corridas, com direito a uma provocadinha em Nico Rosberg no GP dos Estados Unidos, quando ele jogou o boné e o Rosberg ficou irritadíssima com o Arthur. No GP do Japão daquele ano, Lewis igualava as 41 vitórias de Ayrton Senna. A raiva de Rosberg se transformou em motivação em 2016 para ganhar um título em cima de Hamilton. Depois do título de 2015, Lewis perdeu um pouco o foco na Fórmula 1 e isso se refletiu nas 4 primeiras corridas de 2016, quando Rosberg venceu todas as 4 provas. Hamilton teria um trabalho duro para recuperar o terreno perdido? O ápice da rivalidade chegou no GP da Espanha, quando Hamilton e Rosberg se tocaram e ambos saíram da corrida, entregando a vitória para Max Verstappen, que estreava na equipe Red Bull. Quando Hamilton voltou ao foco, enfrentou problemas de confiabilidade que lhe custaria muito caro no campeonato, como foi o caso do estouro do motor no GP da Malásia. No GP dos Estados Unidos, Hamilton conquistou a sua vitória número 50. E por que eu estou falando isso? Porque 50 é o número de membros que eu gostaria que chegasse até o final do ano. Participando do grupo de membros como estes que estão aparecendo aí, dá direito a benefícios exclusivos, com acesso antecipado a vídeos, roteiros e muito mais. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e confira. Na última etapa, em Abu Dhabi, ele precisava de uma combinação de resultados para poder ser campeão em cima do Rosberg, ao ponto de dirigir lento de propósito para segurar os demais pilotos para poder atacar Nico Rosberg. Mas, infelizmente, essa estratégia não surgiu efeito. Nico Rosberg conquistaria o seu sonhado título na Fórmula 1 e dias depois anunciaria sua aposentadoria da Fórmula 1. No lugar de Rosberg entrava Valtteri Bottas na equipe Mercedes, um piloto que sequer faria cócegas em Lewis Hamilton como só o Rosberg sabia fazer. Supostamente, o início de um roteiro de um filme mais 18 cor de arco-íris. O departamento jurídico do Flagamer adora essa palavra para evitar futuros processos. A prova disso é que, infelizmente, não há registros nos livros de história de risadas histéricas do piloto britânico na Fórmula 1 desde a entrada do Bottas.
todo caso, 2017 e 2018 foram anos que o único adversário de Lewis Hamilton foi Sebastian Vettel na Ferrari. Em determinados momentos daquelas 2 temporadas, Vettel sim disputou com Hamilton o campeonato, porém pipocadas da Ferrari com suas estratégias Master Plan e do próprio Vettel com uma pataquada no GP da Alemanha de 2018 fez com que destruísse seu psicológico e garantisse o tetra e o pentacampeonato para Hamilton. No GP do Canadá de 2017, Lewis igualava a marca de 65 pole positions do Ayrton Senna e recebeu um capacete em homenagem. 2019 foi um ano muito fácil e sem muita ameaça para Lewis Hamilton. Apesar de uma tímida reação da Ferrari da segunda parte do campeonato, Lewis Hamilton conquistava o hexacampeonato sem ameaça do seu companheiro de equipe, que estava muito mais preocupado em traumatizar os assinantes da Netflix mostrando a sua bunda numa sauna. Não é que foi um campeonato fácil, que ele também não fez inimigos naquela temporada, como foi o caso do Albon, no qual Hamilton retirou o seu pódio na corrida de Interlagos. O grande leão de treino e mosca morta na corrida também não foi capaz de frear Lewis Hamilton em 2020, ano que já começou se encontrando com o Albon novamente, retirando o pódio do piloto tailandês em uma das corridas da Áustria. Foi o ano que ele igualou o número de vitórias de Michael Schumacher no GP de Eifel e passou a se envolver em movimentos sociais contra o racismo e também a favor de minorias. O ativismo não foi capaz de tirar a concentração de Hamilton nas pistas, conquistando vitórias espetaculares como no GP da Inglaterra, que ele venceu com apenas 3 rodas, e no GP da Turquia, que ele levou um pneu intermediário além de 50 voltas para o alto do pódio. Quando perguntaram a Hamilton por que ele não parou nos boxes, está escrito aqui na notícia que ele lembrou daquela corrida lá da China em 2007, que ele cometeu um erro porque a pista estava muito molhada. Uma lição, como eu disse anteriormente, que ele levou para o ápice de sua carreira aos 41 anos de idade. Em todo caso, aquele GP da Turquia, Hamilton igualava os 7 títulos de Michael Schumacher com exibição de gala. 2021 chegou e finalmente, após quase 5 anos, Hamilton teria finalmente um rival à altura. O poderoso carro da Red Bull, após uma mudança sutil no regulamento, mas que prejudicou a equipe da Mercedes no início do campeonato devido à altura do rei. Um campeonato que mostrou mais uma vez que, se fizer cócegas, quero dizer, se apertar os botões certos, como Rosberg e Massa fizeram no passado com Hamilton, prova-se que Lewis Hamilton ainda é capaz de cometer erros primários, como por exemplo em Baku, no qual ele passou reto da curva quando Max Verstappen já estava fora da corrida, ou em Imola, quando ele pisou na pista molhada para ultrapassar um retardatário, ou na Inglaterra, quando ele se colidiu com Verstappen, tendo ainda mais 52 voltas para superar o holandês. Ainda assim, foi uma temporada que também vimos atuações de gênio do piloto britânico, como por exemplo no próprio GP da Inglaterra, que ele superou um drive-thru de 10 segundos e venceu. Ou em Interlagos, que ele largou lá de último na corrida sprint e venceu a corrida de domingo, superando Verstappen de forma espetacular no final da reta oposta, após 2 corridas dominadas pelas Red Bulls nos Estados Unidos e no México, emocionando os torcedores brasileiros com a bandeira do Brasil no alto do pódio, assim como seu herói de infância fazia na década de 90. Mas apesar de toda a garra e luta, o título mundial ficou com Max Verstappen, o seu primeiro título na Fórmula 1. Eu realmente confesso que nesse ano eu torci para o Max para que nós tivéssemos uma variedade maior, depois de vários anos tediosos com títulos fáceis de Lewis, o que não me torna um fascista, nazista, racista do emocionado do Twitter. Vamos ver se na mudança de regulamento que acontecerá neste ano de 2022, tenhamos uma disputa sensacional do Hamilton com o Russell e quem sabe a Red Bull entregue de novo um carro para Max Verstappen disputar o bicampeonato. Acredito que é questão de tempo para que Hamilton supere os números do Schumacher em relação à quantidade de títulos, assim como o piloto alemão para fazer com relação ao talento daquele Lewis Hamilton lá de 16 anos de idade, quando correram de kart juntos. E esse Lewis Hamilton, piloto lendário com o início de carreira avassalador na Fórmula 1, enfrentou um belo hiato sem títulos porque ele sofreu com o pão que o Ron Dennis amassou com um carro muito pouco competitivo, até pegar um foguete da Mercedes, vencendo adversários de longa data como Nico Rosberg e Sebastian Vettel. Não há melhor maneira de encerrar a temporada do Flagamer de 2021 do que contando para vocês a história de mais um piloto, ou melhor dizendo, do piloto com P maiúsculo, segundo Kleber Machado,
conhecido também como patrão, segundo Sérgio Maurício, que marcou época. Agora você pode conferir a história de mais 2 pilotos que marcaram época. Vote no link abaixo para escolher o melhor vídeo do canal no ano de 2021. Os resultados serão divulgados na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima!